eu sou Daniel Domeneghetti, tenho 46 anos, trabalho com consultoria, sou sócio do grupo ECC. Hoje é um grupo que tem 5 empresas, atende a 46 das 100 maiores empresas do país. Somando as duas consultorias principais, aí Consulting e Adon Strategy, é o grupo de consultoria estratégica, maior grupo 100% nacional, em termos de projetos relevantes. Tenho o prazer de conviver com grandes organizações em projetos de estratégia, de inovação, de transformação digital, de marketing, de tecnologia, e acompanhar a evolução da sociedade a partir da evolução das empresas e vice-versa. No meu campo pessoal, sou instituidor da Rede Comúnio, que é uma organização vinculada à Igreja Católica. Ocorre principalmente no bairro do Morumbi, em Paraisópolis, e é uma rede onde voluntários compartilham talentos gratuitamente entre si. São mais de 400 pessoas fazendo atendimentos. Foram mais de 2.000 atendimentos a pessoas necessitadas, tudo gratuitamente, no princípio cristão do compartilhar talentos complementares. Também sou instituidor do Núcleo Esperança das Lágrimas, o Padre Manuel Viana, que me ajuda muito nessas frentes, para mães que perderam seus filhos. Então essa é a minha vida mais importante, eu diria. Jovem Pan Talks. Bom, eu nasci em São Paulo, eu digo sempre, com a graça de ser corintiano e com a graça de ser descendente de italiano. Então, como todos sabem, o verdadeiro time italiano desse país é o Corinthians. O Palmeiras é um spin-off do Corinthians. Brincadeira à parte. Nasci aqui em São Paulo, estudei no Colégio Dante Alighieri a minha vida toda. Meu pai, de origem classe média baixa, família italiana, trabalhou muito e se fez na vida. Meu avô virou desembargador do Tribunal de Títulos. Meu pai, empresário, começou do nada e foi crescendo. Minha mãe já de uma família de origem mais tradicional, e eu vi meus pais crescerem na vida trabalhando 19, 18 horas por dia, sem brincar, 18, 19 horas por dia, todo dia, os dois. Minha mãe trabalhando em casa com os filhos. Ela, apesar de formada em administração pela PUC, depois que teve o primeiro filho, eu e o meu irmão, 4 anos depois, se concentrou na família, mas nunca parou de trabalhar, sempre produzindo riqueza. E meu pai com a empresa também. A gente cresceu muito rápido, até que o boy em proto-formação, Daniel Domeneghetti, o idiota útil em proto-formação, Daniel Domeneghetti, foi pego pela falência do meu pai logo no meu primeiro ano de faculdade. Eu acabei entrando na Poli, na USP, com 16 para 17 anos, porque eu acabei pulando uma série no Dante, um prezinho lá qualquer. Um choque, Dante e USP, aquela coisa completamente diferente. Logo depois a separação dos dois e a depressão da minha mãe. E eu monto a empresa nesse cenário de faculdade. A empresa que tem como primeiro cliente a ACD, a Associação de Assistência às Crianças Defeituosas, com alguns projetos, dentre eles aquilo que viria a ser o Teleton. Nessa época a empresa chamava Persone, tinha um sócio meu que era um sócio da faculdade. É óbvio que essa empresa cavalgou do jeito que ela conseguiu, fazendo projetinhos aqui e ali. Eram amigos que tinham acabado de se formar e iam fazer um folder para um evento, iam fazer um projetinho de revisão de um sistema tecnológico, era otimização de 2 cargos numa área, coisas muito pequenas. A ticket de hoje aí de 10 mil, 4 mil, 5 mil, 3 mil reais de projeto. Mas era muito mais importante a sensação de que você tem projeto e tem uma empresa do que o projeto, a empresa e o dinheiro em si. Eu me alimentei por 2, 3 anos, Felipe, da sensação de que eu tinha uma empresa. Porque a minha vida pessoal estava se desmoronando e eu me apegando à sensação de que ter a empresa era a minha vocação de vida. Uma, porque meu pai sempre disse que eu tinha que botar meu talento a serviço daquilo que eu acreditava, em outras palavras, não trabalhar numa grande empresa, porque isso tolheria minha capacidade de crescer. Mas ao mesmo tempo, você montar uma empresa de consultoria com 17, 18, 19, 20 anos, sem nunca ter feito nada, é meio absurdo. Então a gente tinha amigos que davam projetinhos, amigos de pai que davam projetinhos, e a CD que nos deixava trabalhar quase de graça, mas a sensação de empresa. E aí a empresa, um pouco naquela linha do faz que uma hora acontece, começou a acontecer. A gente começou de fato a pegar projetos mais importantes, projetos de consultoria, especialmente consultoria vinculadas a marketing, vinculadas
a nascente internet, até que um amigo meu que se formou, esse meu sócio da faculdade acabou saindo, um outro sócio que estava conosco continuou comigo, Rodrigo, e aí um amigo meu do colégio, Carluxo, tá fazendo MBA em Darden e manda um paper para mim sobre uma empresa chamada Landing Tree, que estava dando crédito pela internet. Nós estamos falando de 1996. A gente falou, cara, isso é o futuro, a internet é o futuro. Carluxo volta em 97, 98, a gente monta o que viria a ser a eConsulting, que é a empresa que eu tenho até hoje. De 98 até 2002, a empresa cresce a 300 funcionários, faz projetos extremamente relevantes no mundo digital, como o projeto Multibroker da Bovespa, que talvez seja o projeto mais importante ali do começo dos anos 2000. E eu estou em Nova York para negociar um investimento com um fundo, com o Deutsche Bank, quando vem a crise.com, a bolha estoura, e eu estou lá no meio da reunião. Eu sei que na terça para quarta-feira, quando a gente chegou, na primeira reunião para a segunda, que teve a crise, o valor que os caras tinham interesse em colocar nas nossas empresas caiu de X para 30% de X. Assim, era um negócio de destruição absurda. Mas a gente então não aceitou o negócio, voltou para o Brasil depois e continuou construindo a empresa. E aí vem a fase do venci a dificuldade e sou fodão. E essa fase é a pior, velho, porque eu tinha 27 anos. E você ser fodão com 27 anos é uma merda. Porque você não é. Obviamente você é um espirro, um nada, mas você se acha fodão e não tem nada que faça você não se achar fodão. É a pseudo-sensação de que você tem controle sobre as coisas. E aí eu fali. Eu fali 2 anos depois, porque eu era muito foda. E eu era tão foda que, quando eu digo falir, não é a falência oficial, né? A empresa fica sem projeto e tem um monte de funcionário, tem um monte de custo. E você não tem de onde tirar dinheiro. E aí eu fiquei com aquele monte de dívida e neste mesmo período vem o tumor cerebral da minha mãe, com o plano de saúde dela sendo dependente do meu, que era da empresa, que estava num fluxo de falência. A minha mãe, com 54 anos, linda, no ápice da vida profissional, com tumor cerebral, com 96 horas de vida, depois 2 meses de vida, depois 4 meses, chama glioblastoma multiforme, ela viveu 6 anos, mas no meio da doença dela, meu pai, que já estava casado com outra, fica doente, com um tumor terminal também chamado colangiocarcinoma, uma das vias biliares. E aí me pego na situação com meu pai sendo abandonado pela segunda esposa, voltando para casa da minha mãe, os dois compartilhando UTI, no mesmo hospital. Então a gente viveu 6, 7 anos no hospital, meu pai morreu muito mais rápido que minha mãe, e o impressionante de tudo isso é que a empresa estava muito claudicando, porque consultoria é sobre reputação. E eu passava mais tempo do meu dia no hospital. É óbvio que nesse momento tem anjos que acreditam em você. Então, uma pessoa como Roberto Meir, por exemplo, que olhando para o meu potencial abriu portas, são pessoas que você não esquece. São pessoas que quando abrem a porta e que você não espera, você fala, cara, puta, da onde veio isso? E a gente começou a reconstruir a empresa nesse cenário de doença e a empresa foi crescendo, e aí nasceu a Dawn Strategy, aí nasceu o primeiro livro, que foi super bem, sobre ativos intangíveis, depois nasceu o segundo livro, sobre gestão de clientes. E aí quando eu comecei aí paguei todas as dívidas, e aí quando meus pais faleceram, eu casei, e aí quando eu começo a estar com a vida em ordem, casado, piriri parará, e com algum dinheiro, eu falo, bom, mas eu preciso fazer alguma coisa adicional com esse dinheiro. E aí nasce a minha atuação como investidor. Eu organizo o dinheiro em fundos, mas parte a certeza de que eu precisava pôr dinheiro em teses, o nome técnico que você dá para investimento é isso, mas entre nós, em pessoas, assuntos e valores que eu achasse que combinavam com o que eu imaginava, porque eu acredito profundamente no poder acelerador, transformador e mobilizador das empresas na sociedade, porque elas produzem emprego e riqueza. Emprego e riqueza é a essência da evolução social, porque financia e porque habilita. Que se eu pusesse algum dinheiro nas pessoas e nos negócios certos, eu teria alguma chance de fazer alguma diferença nesse aspecto. De forma que hoje eu estou com um grupo de consultoria, tenho esses fundos de investimento, essas sociedades, mas estava faltando o outro pilar, que era o pilar do por que eu fui agraciado com a capacidade de construir isso.
E eu sempre, por origem cristã católica, entendi que meus talentos não eram meus, eles me foram emprestados para alguma coisa. E aí eu entendi que eu tinha um conjunto de talentos que poderiam ser utilizados de outra forma. E que eu não estava usando porque eu era um puta de um egoísta. Egocentrista mais do que egoísta. Egocêntrico, né? E aí eu comecei a enfrentar o espelho e vi um cara que eu não gostei muito. Eu respeitava aquele cara, mas eu não gostava dele. Gostar e respeitar são coisas diferentes. Aí eu falei, como é que eu começo a gostar mais desse cara no sentido do que ele deveria ter feito? Porque ainda tem uma vida inteira para ele fazer o que ele deveria ter feito. E aí começa meu processo com a Rede Comune e os meninos de Paraisópolis que me ensinaram tudo sobre a vida, da parte que eu não conhecia. Começa a minha obsessão por estudo teológico, por compreender as origens, as diferenças. E aí eu começo a formar uma cosmovisão de contribuição também na sociedade como uma atitude necessária. Mas eu preciso vencer a minha hipocrisia interna. E eu preciso poder falar aquilo que eu acredito, tanto para minha filha de 8 anos, quanto para um empresário mais foda ou para o presidente do banco mais foda. E precisa ser a mesma, claro, de forma diferente, mas precisa ser a mesma coisa. E essa é a minha luta hoje. Então, você perguntar qual é a minha principal empresa hoje, é a minha capacidade de ser melhor. Essa é a minha principal empresa. E é nesse momento que eu tô. E aí a gente chega num ponto, Felipe, que é a falácia do propósito. O mundo está impondo aos empreendedores a obrigação de ter um propósito. E qual é o problema, especialmente as startups, as big techs? Qual é o problema de você ter um propósito? Propósito não é uma causa que você adere, velho. Propósito não é algo racional. Propósito é uma explosão, é um peido interno, é um negócio que você não consegue falar. É o que te define. Isso é propósito. Propósito é o que faz Pedro, mesmo tendo negado Cristo 3 vezes, ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não é digno de morrer crucificado normal. Que merda é essa, cara? O cara já vai morrer crucificado. Não, de ponta cabeça. Porque Jesus morreu assim, eu não sou digno. Propósito não é assim, eu acho que vamos salvar o planeta, ou o urso panda na China, ou a minoria A ou a minoria B. Isso não é propósito. Isso é equanimidade social, isso é lógica da estrutura social. Isso é o mínimo que se espera de uma sociedade, pessoas iguais perante a lei e perante Deus. Simples assim. Sem mais, sem mais. Sem menos, sem menos. Agora, o teu propósito não pode ser uma bandeira abstrata global ou uma bandeira abstrata regional. Você não pode aderir a uma causa. Não existe o verbo aderir não combina com causa. Você não pode aderir a uma causa, você é uma causa. E eu estou em busca disso. Eu tenho várias causas. As primeiras eu fui aderindo, porque eu precisava me forçar a tê-las. Como é que eu me transformo numa pessoa mais humilde? Então eu vou viver isso. Como é que eu enxergo a realidade que está por trás do aparente? Então eu vou ver isso. Mas tudo isso é exógeno, é de fora para dentro, não é verdadeiro. Eu estou em busca do verdadeiro. E acho que esse não é empresa, mas esse talvez seja o empreendimento mais importante da minha vida. E o pior de tudo é que ele não pode ser egoísta, porque ele tem que abraçar o seu entorno e produzir fruto para o entorno. Porque se a sua causa de construção, de persona, é para a sua persona, você não está edificando nada, a não ser você mesmo. Eu precisava viver a verdade, em compreender a verdade da realidade das pessoas que estão ao meu redor. E se morar no Morumbi, é muito gritante a diferença, porque é uma avenida a diferença entre um lado e outro lado. E aí eu fui conversar com o padre, comecei a dar aula pela Igreja Católica numa instituição da Caritas do Morumbi, que é onde eles organizam lá os cursos de formação. Depois eu acabei ficando muito próximo dos meninos e das meninas do grupo que eu dava aula, eram meninos de 14 e 15 anos. Acabei montando com eles um instituto chamado Titãs do Conhecimento. Passamos a ter reuniões recorrentes. Paguei faculdade deles, paguei cursos extracurriculares. Hoje eles estão todos em grandes empresas. Continuam com a gente nesse Instituto Titãs. E do Instituto Titãs nasceu a Rede Comune com a seleta ajuda do Padre Manuel Correia, lá da paróquia, onde a gente então organiza diversos voluntários,
E os meninos, para prestar serviços gratuitamente, compartilhar treino, mas os meninos de Paraisópolis é que pilotam o Instituto e são os executivos do Instituto. Mesmo os meninos que eu dei aula acabaram se transformando nos executivos, o Ivan, a Tati, o pessoal. E são mais de 2.000 atendimentos por ano, é um negócio bárbaro, tudo gratuito. Não aceita dinheiro, não tem dinheiro de ninguém, não recebe financiamento de ninguém, patrocínio de ninguém. O que a gente tem lá é um espaço cedido pela igreja dentro do prédio da Caritas, e os custos operacionais ficam por minha conta, e é só o que temos para o momento, e assim que é, porque... Mas essa entrada de Paraisópolis através desses meninos na minha vida me deu um senso de realidade brutal. Só não foi maior do que o senso que a doença e a finitude da vida me deu com as doenças simultâneas dos meus pais. Mas essa composição toda, mais aquele momento de derrocada profissional, tudo isso ao mesmo tempo, forçosamente me cuspiu um Daniel diferente. A outra instituição, faz 3 anos eu estava dormindo e eu sempre escutei minha mãe falando sobre a perda de filho, o absurdo que isto é, a destruição que é interna de um indivíduo você perder um filho. E eu sempre vim com isso, né? Sempre vim com isso. E aí um dia eu estou dormindo e eu acordo, eu tenho um sonho da minha filha caindo da janela. Minha filha tem 8 anos, né? Devia ter 5, 6 anos na época. E eu lembro dela dando tchau para mim. Eu moro no último andar do prédio, eu lembro dela caindo dando tchau. Eu não consigo pensar muito nisso, porque eu acordei chorando com uma dor, mas assim, depois demorou uns 40 segundos para eu sacar que era um sonho. Esse negócio de sonho é meio piegas, mas assim, é isso. Demorou uns 40 segundos para eu sacar que era um sonho. E aí eu falei, cara, não dá para entender o que é essa dor, não dá. Isso que eu tive não é nada, mas é uma pincelada do que é essa dor. E aí eu tentei pensar num modelo de suporte de psiquiatras e psicólogos formados, especializados no tema, gratuitamente atendendo, porque essas pessoas, além de perder filho, muitas vezes perdem o filho sem razão. Bala perdida, doença que não deu para tratar porque estava com fila no hospital. Então você já tem a miséria e a dor em cima da miséria. E não é a dor, não é uma dor, é a dor. Perder um filho é a dor. E por mais que eu não tenha vivido isso, graças a Deus, a maioria das pessoas não viva isso, porque é na ordem natural das coisas, aqueles 40 segundos me motivaram a fazer alguma coisa. E aí, de novo, o Padre Manuel topou a ideia e nós montamos um instituto que atende gratuitamente as pessoas, com psicólogos e etc. O Brasil é um país que vive do governo. A gente ainda é um país varguista. A mentalidade, o mindset do país é um país varguista. Isso se reflete nas estruturas trabalhistas, nas estruturas produtivas e se reflete também no empresário. Não existe empresário que gosta mais de Estado do que o brasileiro. Então, quando você junta tudo isso, você tem um ecossistema que produz muita coisa, por isso que a gente é líder em uma porrada de indústria, uma puta benção natural para várias coisas, agribusiness é um caso clássico, mas não só. Muita inovação, não disruptiva, mas de incremento sendo produzida, mas zero de evidência. A gente não tem o passo B, o passo C. E agora a gente começa a enfrentar um momento onde a possibilidade disso passa a ser real. Mas eu acho que a gente está num momento de transição onde, se por um lado o atual governo pode ajudar esse processo, por outro lado, caso ele fracasse, promove mais 20 anos, 30 anos de rediscussões. O que significa, ao longo do tempo, em atraso. E obviamente esse governo, como qualquer governo, tem coisas certas e coisas erradas, coisas boas e coisas ruins. Mas o fato é que a gente precisa ter uma política industrial que, de certa forma, dissocia o Estado da produção, mas que, ao mesmo tempo, permita que a produção produza. Toda vez que a gente criou política industrial foi para vincular a produção ao Estado, ou seja, o Estado como agente de incentivo. Quando, na verdade, não só de incentivo e de regulação, mas também de contratação e etc, etc. Quando, na verdade, o que a gente precisa é que o Estado ajude as empresas a serem empresas, independente dele, Estado, e que o ecossistema seja saudável. E que as pessoas possam elas mesmas produzirem como empresa, mesmo sendo uma pessoa só.
Porque não é melhor ter uma grande empresa ou ser um profissional liberal. Melhor é você ser o máximo que você pode ser, independente da forma. Cada um vai escolher a sua própria forma. Então eu vejo aqui no Brasil uma possibilidade de novos empreendedores, porque agora tem dinheiro, que era uma coisa que não tinha, dinheiro de fora, mas me preocupa o mindset desses empreendedores. Qual é a cosmovisão e a ideia de país que eles têm? Porque daqui a 5, 10 anos eles que vão estar com dinheiro, com empresas grandes, e quem tem dinheiro mobiliza investimento em causas e crenças que a gente não sabe exatamente quais serão. E a gente vive um momento muito confuso, vamos combinar que o momento hoje é muito confuso, né? O que significa que essas pessoas estão crescendo as suas empresas e as oportunidades num momento de confusão e de compreensão de cenário de país. O que faltou para o Brasil desde sempre, na minha concepção linear e ridícula, é uma visão estratégica do tipo, fecha o olhinho, tá bom, você acordou em 2033, descreve o Brasil. Quando você faz um visioning desse, quando você estabelece uma visão concreta do que você imagina que é o país, você tem referências para ir atrás. Hoje a gente tem pautas e bandeiras, mas eu não tenho uma referência de onde eu quero chegar como país. Se for crescimento econômico, o cara já é a 8ª economia do mundo, 7ª, sei lá, cada hora é um número, mas essa variável não é suficiente. Então é paz social. Tá bom, mas a gente viveu um período de paz social em outras épocas e não foi suficiente. Qual é a visão de país? Eu quero ser um país com que tipo de protagonismo, com que tipo de relevância, com que tipo de comportamento global? E não escolher temas abstratos, que é o que a gente faz hoje, aumentar crescimento econômico, etc. Tudo isso é importante, é fundamental. Mas eu não sei aonde eu vou chegar fazendo isso. Eu quero reduzir a injustiça social. Tá bom, mas hoje tem um monte de gente que não tem emprego. Reduzir a injustiça social hipoteticamente. Então, que país que eu quero? E não adianta mais a gente falar com essas gerações novas, em cima de termos abertos do tipo gerar emprego, produzir crescimento, reduzir a inflação, porque isso tudo é meio. O fim é que país eu quero. E esse exercício, o meu país ele não deveria ser um exercício de partido nem de governo, deveria ser um exercício de nação. A nação deveria ter uma visão. O como é diferente. Eu quero chegar por aqui, eu acho que é por ali, você por ali. Mas a visão de país, que eu acho que é um pouco do que diferencia os Estados Unidos, que têm os mesmos 500 anos que a gente, da gente. Lá os como são infinitos, mas a visão de país é mais ou menos unificada. Há mais ou menos uns 100 anos, as pessoas têm uma visão. Hoje, obviamente, isso está em contestação, mas você percebe que ali tinha uma visão mais unificada do que é ser um país, ainda que hoje esteja em contestação. Eu acho que falta esse exercício para o brasileiro médio, como diz o Emílio Surita, para o afegão médio, que sou eu. Tá bom, eu estou falando que eu vou fazer tudo isso para chegar e me transformar no quê? Onde vamos estar, como vamos estar, de que jeito a gente eu acho que precisa de clareza. Todas as campanhas são baseadas em meio. Vou reduzir a inflação, vou reduzir a criminalidade, mas isso tudo é indicador meio. Qual é o indicador fim? Eu estou fazendo tudo isso para quê? Para ser o quê como país? Eu acho que é isso que falta. A minha visão é que a gente tenha um protagonismo global baseado em 2 pilares. O pilar das competências que a gente tem como país, baseado essencialmente nas atividades econômicas que a gente de fato é relevante, tanto aquelas de origem natural herdadas pela graça de Deus, quanto aquelas que a gente como sociedade desenvolveu como competência, e tem um monte de indústria que a gente é muito bom. Esse é um pilar. E o outro pilar é aquilo que é ser brasileiro. Ser brasileiro é ser um amálgama positivo de diversas culturas. É pegar os melhores pedaços de todas as culturas, mas para que eles fortaleçam a sua raiz. E que isso ajude de alguma maneira a contribuir para uma visão positiva da humanidade sobre o que é viver em sociedade. E o brasileiro como povo tem mais condição de executar essa lógica do que outros povos que têm uma origem mais belicosa, ou mais separatista, ou mais isolacionista. E isso não tem nada a ver com globalismo, porque eu acho que as questões culturais e individuais são absolutamente relevantes. O que eu estou dizendo é que a mensagem do respeito à diversidade passa inclusive por aceitar a cultura específica de cada um. Mas, acima de tudo, existe uma coisa unificante, que é o ser humano. E eu acho que o brasileiro tem um jeito de ser que fala a favor disso.
Minha visão de país, resumindo, é um país que seja próspero na produção de riqueza e próspero na produção de gente boa. Gente boa, na expressão sofisticada, pensadores, filósofos, intelectuais, sei lá, empresários, mas gente boa do dia a dia, gente legal pra cacete, gente fera, gente que ajuda o outro, mas que ao mesmo tempo faz a sua correria, que é um pouco de como é hoje. O brasileiro já é assim, o problema é que a embalagem é ruim. E a gente tem um péssimo sistema de gestão de tudo isso desde sempre. A máquina é muito mal azeitada, então eu tenho as competências, eu tenho as indústrias, eu tenho os brasileiros, eu tenho os valores de ser brasileiro, tudo isso eu já tenho. Mas a máquina funciona mal pra cacete, ela é muito mal engendrada quando ela não é explorada e estuporada por aventureiros de plantão ou por sacanas históricos. Então a gente tá num processo que eu acho que é necessário reafirmar o que é isso e aí entender se a CPI A ou B é boa em função disso. Se a pessoa A ou B serve para esse cargo em função disso e não em função do objeto em si. Tal pessoa é boa para aquele cargo? Essa pergunta ela não é suficiente. É boa para aquele cargo considerando essa jornada. Aí essa pergunta tem sentido. A gente nunca faz essa segunda parte da pergunta. É sempre a CPI, eu quero a CPI X por causa disso. Mas essa CPI, ela serve a quê? Naquela jornada que nós predefinimos. Se eu não tenho essa referência, qualquer coisa serve. Qualquer caminho serve. E é o que a gente vive hoje, qualquer caminho serve. Jovem Pan Talks.